Nós hoje, você falou muito bem aí do esporte como saúde, qualidade de vida e lazer. Isso é um universo. O outro universo é o esporte de competição. Na sua visão, como professor de educação física, esportista em geral, o que falta para a gente ampliar o número de medalhas e de ter uma ampliação do número de praticantes de esporte de alto rendimento no Brasil? Porque eu vejo, por exemplo, o pessoal da natação. O pessoal da natação quer ganhar medalha, não consegue treinar aqui. Por mais que o Pinheiro seja bom, o cara sai daqui e vai treinar nos Estados Unidos. O cara do atletismo também. Ele não consegue correr aqui porque as pistas de atletismo não tem muitas condições, não tem lá o piso necessário, não tem lá as condições, e aí ele vai para os Estados Unidos também fazer treinamento lá. O que falta para nós nesse sentido? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, primeiro nós precisamos de capacitação técnica para quem está atuando, né? Em todas, digamos assim, as categorias ou os níveis, né, de formação. Hoje, a Confederação Brasileira de Atletismo traz essa condição, e eu acho que as demais confederações também, né, que colocam profissionais capacitados para dar treinamento, cursos de preparação em relação a cada uma das modalidades em si. Inclusive, no atletismo, nós tivemos uma grande evolução nas provas de arremesso e lançamento quando o Brasil começou a trazer os técnicos cubanos para o Brasil. É mais barato você trazer o técnico do outro país e mantê-lo aqui durante 6 meses fazendo clínicas, né, com os nossos técnicos, viajando pelo país, ensinando, dando aulas, explicando técnicas da preparação e etc., que são os cursos de capacitação dentro das modalidades. Então, no atletismo nós temos nível 1, técnico, capacitação nível 1, 2 e 3, que já é internacional. Eu fiz o nível 1 pela Federação Paulista de Atletismo. Sim. O Boni também fez, que teve aqui. Inclusive, nós fizemos junto em São Paulo. Você, além da parte teórica, você tem todo um apostilamento sobre até da bioquímica, da fisiologia, de anatomia, do treinamento esportivo, tudo. E aí, dentro de cada uma das categorias, de acordo com a idade do jovem, até onde você pode forçar esse organismo para obter algum resultado. Porque nós somos campeões em várias categorias, infantil, por exemplo, e juvenil, mundial, recordista mundial. E esse mesmo jovem, que foi campeão mundial na categoria dele juvenil, ele sequer chega aí para uma Olimpíada. Ele abandona antes. Porque nós fizemos uma programação equivocada sobre a resposta orgânica dele ao longo da vida. Nós extrapolamos, nós exageramos na sobrecarga de trabalho para ele mostrar resultado aqui. Chegou lá, e lá ele já não consegue mais. Consegue mais. Você entendeu? Eu tive a vivência com colegas que foram campeões mundiais na categoria de base, sendo comparado a sucessores do João do Pulo na época, etc. E que depois, enquanto adulto, nunca mais fizeram o resultado que fizeram quando era infantil e juvenil. Então, nós tivemos lá atrás, né, o campeão mundial lá, eu esqueci o que era do São Paulo. Ademar. O Ademar Ferreira dos Santos. Ademar Ferreira da Silva. Ademar Ferreira da Silva. Nelson Prudêncio. E depois nós tivemos o João do Pulo. Sim. De lá para cá, nós não conseguimos mais formar campeões de salto em distância, campeões assim, em Olimpíadas nessa modalidade. O próprio João do Pulo, né, ele teve dificuldade para conseguir medalha olímpica. Né? Nós temos aquela história de 80, Moscou lá, né? Que a gente disse que o ursinho chorou no encerramento, mas o brasileiro também, porque foi evidente que o João ganharia a competição e, na época, eles cancelaram o salto, dizendo que teve a queima na tábua de impulso lá, e que depois, através da telemetria, foi verificado pela filmagem que realmente ele não queimou. E aí foi feita uma homenagem, né, posterior da medalha e tal, porque naquela época a gente vivia a questão da Guerra Fria, Estados Unidos, Cuba e União Soviética na época, né, da briga por medalhas, etc. Então, o brasileiro não vai atrapalhar a gente aqui no quadro de medalhas, vamos dar um jeitinho nele aqui. Né? Mas, então, houve uma manipulação de resultado nessa época e tal. Entre outras questões, inclusive voltadas ao doping, né? Se a gente olhar aí, eu fiz um curso internacional sobre doping, pela Federação Internacional, bem interessante, onde a gente tem histórias assim terríveis sobre a questão do doping. A Rússia teve uma punição grande aí agora. Teve, recente, porque eles fizeram a manipulação de resultado. Historicamente, eles sempre fizeram isso. Né? Sempre. Me parece que sempre eles fizeram isso. Não tenho dados aqui certos, mas me parecem que na história sempre teve. Então, mas é o preço que se pagava por uma medalha olímpica para tentar dizer ao mundo que o meu povo era saudável. Sim.
E que o meu regime era um regime... um regime bom. Bom. Que as pessoas são saudáveis aqui. Nós ganhamos mais medalhas na Olimpíada. Olha só que loucura isso, né? Uma loucura. Então, quando eu vou discutir, mesmo lá na pedagogia com as professoras, educação física é política, eu conto essa história para elas. Elas falam, puxa, é política, professor. O esporte pode ser usado politicamente. Pode ser, como foi o tricampeonato de 70 no México. Sim. Então, nós temos várias histórias que mostram isso para nós. Né, da manipulação dos resultados esportivos para fortalecer o governo. A própria Argentina, né, quando goleou o Peru lá, né? Naquela Copa do Mundo. Aquela coisa toda. Garfada. Depois, aquela garfada lá. Então, tirar o Brasil fora para ser campeão, etc. Exatamente. Então, existe todo um processo. E isso, de certa forma, vai tirando das pessoas aquela paixão pelo mundo esportivo, pelo esporte profissional. Porque começa a perceber que, às vezes, há uma certa manipulação de resultado, existe muita denúncia sobre isso, etc. E aí a pessoa quer fazer uma prática corporal. Aí nós saímos do meu mestrado e vamos para o meu doutorado, onde eu fui discutir a questão da imagem corporal na sociedade atual. Até onde é a imagem do corpo? Até onde as pessoas vão dizer que corpo você deve ter? E isso virou uma loucura.